Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito do Windows 11, porque eu acho que ele já era o melhor sistema operacional ali em 2024, porém em 2025 para 2026 ele se tornou de fato aí um ótimo sistema operacional para trabalho, tá? Porque pessoal, eu testei diversas distribuições Linux aqui no canal ao longo de 2022, 2023, a 2024 também testei várias distros aqui no canal, e 2025 eu também testei algumas, tá? Eu não testei muitas, mas as mais populares aí eu testei, e recentemente fiz alguns testes utilizando o Mint, o Zen OS, para ver como que andava esses sistemas operacionais aí, rodando a partir do vídeo integrado da Intel. Como vocês sabem, eu vendi minha GPU, então estou utilizando o vídeo integrado para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, né? Então a experiência tem sido muito satisfatória utilizando o Windows, né? Mas usando o Linux a gente sofre um pouco mais, principalmente na questão de recursos, né? Tanto para edição de vídeo quanto para edição de imagem, para som, né? Enfim, qualidade e tudo mais ali. A gente acaba sofrendo sim um pouquinho mais com relação ao Linux, tá? Mas antes de eu comentar para vocês sobre o Windows, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o meu sistema está completamente atualizado. Eu não me recordo da build que ele está atualmente, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que a gente recebeu nessa atualização do Windows. Aliás, nas últimas atualizações, né? Porque eu não sei exatamente qual foi a última que a gente recebeu. Eu não olhei isso antes de abrir esse vídeo aqui para vocês, mas a gente vai conferir juntos aqui nesse exato momento. Bom, aqui na minha área de trabalho, a gente pode vir aqui no menu iniciar, a gente vê que agora ele já recebeu esse update, né? Com o novo menu inicial aí. Então a gente já tem aqui os meus aplicativos, a minha pasta que eu tinha criado, e ele tem também, pessoal, uma espécie de pasta em estilo tile, né? Ali, sabe, a Xiaomi ela tem muito isso na tela inicial, né? Que são grupos de pastas e ícones separados ali na tela inicial, estilo iPhone, sabe? É meio assim, né? E o Windows ele trouxe isso, né? Então agora tu tem aqui os principais aplicativos que você mesmo fixou, mas ele cria automaticamente grupos separados de todas as aplicações que você tem na tua máquina. Então, por exemplo, aqui em criatividade eu tenho os principais apps que eu utilizo, como o Camo Studio, Fotos e o Clipchamp. E aqui eu tenho uma micropasta dentro de outra pasta, né, onde eu tenho acesso às funções, ou desculpa, aos aplicativos separadamente dentro de outras subpastas. Ou seja, eu tenho câmera, eu tenho novamente o Camo Studio, porém, pessoal, eu tenho uma pasta aqui que é dedicada totalmente ao DaVinci Resolve, né? Ou seja, o Windows ele está muito inteligente nessa questão de organização, porque aqui eu tenho tudo que se refere ao DaVinci Resolve, tá, gente? Aqui, ó, eu acabei abrindo sem querer a ferramenta do Xbox, ele não vai aparecer para vocês aí na tela, né? Porque o OBS não grava ele, mas eu acabei abrindo sem querer. Mas o que eu queria mostrar na verdade é isso daqui, ó. Ele vai agrupando ali subpasta dentro das pastas que já existem, né? E isso é muito bacana, tá, gente? Porque isso ajuda a manter uma organização muito coerente dentro do sistema operacional. É claro que, né, para a maioria dos usuários comuns, isso não vai fazer lá aquela diferença. Nossa, o Windows organiza tudo para você. As pessoas não prestam muito atenção nisso. Mas de modo geral, é uma função que ajuda muito para mim, por exemplo, que trabalho aqui diariamente com diversos aplicativos. Isso aqui é uma mão na roda, tá? O meu já recebeu aquele botão do menu inicial onde eu posso ocultar ou mostrar, né, o menu do meu smartphone aqui. Eu utilizo isso aqui o tempo todo, tá, gente? Eu utilizo muito isso daqui. Eu tenho até uma foto que eu tirei aqui com minha esposa, que ele tira foto, né, e você consegue simplesmente sincronizar, né? Tudo que eu tiro no celular e já aparece aqui para mim. Então se eu tirar um print aqui agora, ele vai aparecer imediatamente aqui para mim, né? Então, pessoal, a gente tem aí esses recursos. No caso, eu tenho porque eu utilizo o Windows 11. Você que está no Linux, infelizmente, não tem esses recursos, né? Você talvez consiga utilizando ferramentas de terceiros para isso aqui, tá? Mas o Windows ele facilita a nossa vida aqui. Aqui na parte de widget, nada de novo, mas eu percebi que eles estão mais arredondadinhos, né? A Microsoft estava mandando, pessoal, pré-instalado aí
um plugin que adicionava uma espécie de página aqui onde ele ficava carregando várias notícias e você não conseguia ocultar. Daí você tem que ir lá e remover o aplicativo manualmente no menu de configuração ou através de alguma ferramenta de remoção, como eu uso, por exemplo. Eu uso muito esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O Easy Uninstall, né? Eu utilizo muito ele para fazer esse tipo de tarefa, né? De remover esses aplicativos para mim. Esse aqui, ó, Wise Program Uninstall ou Uninstall, não sei a pronúncia correta. Eu utilizo muito ele para remover esses aplicativos para mim. E a Microsoft ela tá mandando aí para algumas pessoas esse aplicativo onde ele adiciona uma página que é muito chato, porque ela pesa muito, ela fica carregando constantemente páginas de perfil do Twitter, né, do MSN, aquelas notícias, pessoas famosas, enfim, aquelas coisas todas ali. Eu não gosto. Utilizando aqui o Wise Program Install, eu consigo remover isso daí tudo certinho, né? O meu editor, né, meu conversor de vídeo está funcionando perfeitamente aqui no Windows também. Isso é algo que eu queria até mencionar para vocês, porque esse aplicativo agora ele é de fato gratuito, tanto para o Windows quanto para o Linux. Essa versão do Windows ainda não está atualizada, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que está. Eu acho que eu atualizei ela assim, que ela não está pedindo mais ativação. E agora você tem ali o suporte opcional, né? Então, se você quiser um suporte dedicado da nossa equipe, né? Que no caso por enquanto só eu mesmo, você entra lá no nosso servidor Discord, se inscreve lá com a sua conta do YouTube. Você sendo membro do canal ou membro do aplicativo lá do canal no servidor, tu vai ter acesso aí gratuito a esse suporte dedicado, onde você vai poder consultar informações lá pelo chat, né, pelo canal lá do aplicativo, né, que é o LWC Pro Member, tá? Que é o nome do canal lá no Discord, onde você vai poder pedir suporte e a gente vai estar te auxiliando nesse suporte aí, instalação, configuração do software, né, enfim, dá para você rodar ele via container se quiser. E aqui tá tudo funcionando perfeitamente no Windows também, se você quiser utilizar a versão de Windows, você consegue estar utilizando tranquilamente, tá? Então o Windows, ele te oferece um workspace, pessoal, mais completo, mais robusto, né? Não só pela quantidade de apps, mas pela qualidade desses aplicativos. Eu achei que o Copilot não ia rodar bem, mas ele simplesmente rodou muito bem, apesar de estar usando o vídeo integrado. Diversas tarefas que utilizam IA para fazer coisas na minha máquina, eu simplesmente consigo utilizar sem maiores dores de cabeça. O Windows, ele me entrega uma fluidez muito boa, tá? Na maior parte do tempo, pessoal, eu tenho sim uma fluidez bacana aqui, né? Como vocês podem ver, estou rodando aqui o Camo Studio, ó, ele está em segundo plano ali, e eu consigo, pessoal, ter acesso a um computador, né, ok, na média para trabalhos básicos, que é o que eu estou fazendo ultimamente. Eu não estou jogando, estou streamando, né? Então, mesmo sem placa de vídeo, o Windows consegue entregar uma experiência completa, de fato, tá, pessoal? Acho que a única coisa que eu não consigo fazer nesse momento é rodar o Euro Truck, né? Porque qualquer outro jogo mais leve que eu conseguisse rodar numa Intel HD Graphics, o Windows rodaria aqui com o pé nas costas. Com relação ao consumo, eu acho que o Windows melhorou bastante também a questão do gerenciamento de hardware, do gerenciamento de processos, né? Então, nesse momento, por exemplo, mesmo utilizando o vídeo integrado, CPU para fazer tudo que eu posso, tudo que eu preciso, que é gravar com o Camo Studio, com o OBS a 60 FPS, eu estou tendo aqui um desempenho muito bom, né? 229 processos, a utilização de CPU de 40, 30% em média ali, e a minha GPU está trabalhando aqui com uma certa folga, né? Que ela está utilizando 60% ali da capacidade dela, o que significa que eu tenho uma folguinha ali para ir além se eu quiser, tá? O consumo de RAM para mim tá ok, até porque eu tenho muita memória RAM alocada para vídeo, né? Então isso também acaba, como que eu posso dizer, influenciando ali na quantidade de memória RAM disponível, mas o Windows ele consegue gerenciar isso, cara, numa escala absurda, assim, né, de eficiência, tá? Então, vindo aqui, você pode ver o total de memória gráfica disponível, 707 mil, né, ou seja, 7 GB, né? Memória dedicada, 128, que foi o que eu dediquei lá na
na BIOS, mas eu poderia dedicar 256 até 1 GB, se eu não me engano, ou o máximo, se eu não me engano, é 256, mas ainda assim, cara, é um desempenho bom, tá, gente? É um desempenho bacana aqui que eu tenho utilizando esse sistema nessa, como que eu posso dizer, nessas configurações, tá? Pessoal, com relação a funções, eu acho que não tem muito o que mostrar aqui para vocês no Windows, tá? Eu precisaria de fato fazer um review, como esse vídeo não é um review, é somente uma pré-análise aqui dessa última versão, e também para dizer para vocês, cara, que infelizmente, ou para alegria de poucos, na verdade, né, para tristeza de muitos, eu tentei migrar para o Linux Mint um pouco antes de eu fazer essa mudança de cidade, mas não deu certo porque o Mint ele foi muito bem em 90% das coisas que eu queria fazer. Entretanto, todavia, ele ainda não me permite utilizar alguns editores de vídeo que eu gosto de utilizar, que funcionam de forma gratuita. Bom, voltando aqui com vocês, o fato, pessoal, é que realmente, tá, gente, quando o assunto é usuário final, cara, é ligar a máquina, fazer coisas básicas, gravar um vídeo, abrir uma planilha, né, enfim, editar um vídeo, editar uma imagem, fazer esse tipo de coisa, cara, o Windows, ele tá, tipo assim, mas muito à frente de qualquer distribuição. Eu gosto muito do Linux, eu gosto muito do Linux. Gostei muito da nova aparência do Cosmic, né, do Pop OS com o Cosmic, mas o Windows é melhor, cara. Ele entrega uma experiência de trabalho, não é de algo bonitinho que você gosta de ficar fuçando, mexendo, modificando. É uma ferramenta, cara. Você não pode mudar tema do jeito que você quer mudar, assim como você poderia mudar utilizando o KDE Plasma. Mas o principal, cara, que é entregar o resultado no final do dia, o Windows entrega com excelência. Então, nesse ponto aqui, não existe nenhuma distribuição que consiga entregar essa experiência, tá? Ah, mas para você usar Linux você não precisa customizar. Realmente, cara, você não precisa customizar para utilizar, mas para ele ficar utilizável, que é uma outra nuance, né, desse verbo, digamos assim, você precisa sim customizar, porque você precisa otimizar o sistema, configurar as extensões que você precisa estar utilizando, instalar as aplicações, talvez trocar o plano de fundo, porque tem distribuição que traz planos de fundo que dá dor de cabeça, né, de tão feio que é. Então existem pequenas coisas que eu acho que as distribuições poderiam sim alterar. O Usuário OS, por exemplo, está com o mesmo papel de parede há anos, não muda. Você bota lá no tema escuro, é sempre aquele cinza morto, sem vida, né? E enfim, o Ubuntu segue a mesma lógica. É complicado, são pequenos detalhes, né, que assim deveriam chamar a atenção das pessoas e acabam afastando, né? Porque a gente é ser humano, o ser humano é muito visual, né? Então tudo é uma questão de olhar e querer aquilo ali, né? Então as distribuições poderiam usar um pouco mais essa psicologia do olhar, né, das cores ali para com o visual do ser humano, né? Para com o olhar do ser humano. Quando a gente olha algo que é bonito, que chama a atenção, você quer mexer, você quer fuçar, você quer conhecer, saber o que é aquilo. Então tem distribuição que você olha, você pensa que ela não dá nada. Por quê? Porque não capricharam no visual, e às vezes é uma distribuição que funciona até bem, né, para uso básico. O Mint, por exemplo, é uma delas. O Mint, você olha para o Mint, parece que você está nos anos 2000, mas ele funciona melhor do que a maioria das distribuições. Então, o que falta para o Mint, eu acho que é um pouco mais de marketing, um pouco mais de atenção no visual para atrair mais usuários. Como eu falei, para um uso básico, ele de longe foi a melhor que eu testei. Nesse ano de 2025 para 2026, vamos botar assim. Agora, para trabalhar, cara, não tem jeito. É o Windows 11 e o Windows 10, eu acho ele muito bom, eu gosto muito do Windows 10. Mas ele está chegando ao seu fim, sim. E por mais que você consiga utilizar ele até 2032, até lá o Windows 11 já atingiu a maturidade que as pessoas precisam, ou que a maioria das pessoas esperavam que ele fosse atingir. Como é o meu caso, eu acho que hoje o Windows 11 está muito mais maduro como sistema. Ele ainda tem lá seus problemas, como todo o Windows que a Microsoft lançou teve, até o final do suporte todos tiveram problemas. O próprio Windows 7 teve vários problemas, vários. O Windows 8, 8.1, enfim, todos os sistemas da Microsoft sempre tiveram seus problemas. A única diferença é que eu posso dormir hoje, acordar amanhã e ele ter corrigido sozinho. Por quê?
simplesmente porque ele recebeu uma atualização e a próxima vez que eu ligar a máquina ele vai ter instalado aquela correção e às vezes é coisa que eu não vou nem perceber, né? Às vezes tem bugs no Windows que é corrigido antes que eu note, né? Então eu acho isso algo bacana por parte da Microsoft, tá? Mas é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Mais uma vez, acesse nosso canal do Discord, o link está na descrição. Venha fazer parte do nosso clube de membros do LWC Pro, caso você utilize Linux para produção de vídeo. Você com certeza vai achar uma finalidade útil para esse aplicativo que a gente criou aí para vocês, tá? E mesmo se você tiver no Windows e você quiser utilizar uma resolução específica, né, um áudio, né, de alta resolução, como é o caso do PCM, né, que é um áudio de baixa latência, no Windows também tu tem essa opção utilizando o LWC Pro. Aliás, esse é um recurso que nem mesmo o Movavi Video Converter tem, tá? Então assim, poucos conversores, editores de vídeo, até mesmo para o Windows tem essa opção, tá? Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui, deixa o seu like, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo.